A Covid-19 segue preocupando o mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Mas alguns dados indicam que pode melhorar. Enquanto isso, no mundo todo, decisões de política monetária balançam os mercados, inclusive aqui no Brasil, onde o Banco Central decidiu por elevar a taxa Selic depois de quase 6 anos sem fazer isso. Enquanto isso, no cenário político, algumas boas notícias e algumas nem tanto assim. E também dados de atividade mostrando que janeiro ficou um pouco no retrovisor. A gente vai falar sobre tudo isso no quadro Economia em Destaque. Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, o seu resumo preferido sobre o que balançou os mercados na economia, no Brasil e no mundo. Começando pelas atualizações sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, notícias positivas. Já se alcançou a marca de 100 milhões de doses no país. Esse era um objetivo que a administração Biden tinha para os seus 100 primeiros dias de mandato. E eles provavelmente vão conseguir alcançar isso em menos de 60 dias. Enquanto isso, na Europa, a situação continua bem preocupante, com o aumento do número de novos casos, fazendo com que países estendam medidas de isolamento social que estão em vigor já há bastante tempo. A demora da vacinação lá na região da Europa está preocupando bastante. No começo dessa semana, a gente teve a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca, desenvolvida também em parceria com a Universidade de Oxford, e que aqui no Brasil está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Fiocruz. Esses países suspenderam o uso da vacina por receios de que estaria trazendo problemas de coagulação. Porém, chegamos no final da semana e eles voltaram atrás na decisão, voltaram a aceitar sim, a continuar usando o imunizante, depois que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a própria Agência de Saúde da União Europeia decretou que sim, é seguro usar essa vacina. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente segue alcançando, infelizmente, recordes e recordes diários de número de hospitalizações, de novos casos, de mortes e diversas regiões do país atingindo o colapso no sistema de saúde. Isso fez com que diversos estados e cidades decretassem novas medidas restritivas de mobilidade, incluindo o lockdown. Na cidade de São Paulo foi decretado o adiantamento de diversos feriados do ano para tentar conter a mobilidade, o trânsito das pessoas na cidade e, obviamente, o avanço do vírus. Mas, pelo lado positivo, um estudo feito aqui pela nossa equipe da XP Investimentos indica que, com base no calendário de vacinação do Ministério da Saúde, indicando vacinas que já têm acordo para chegar nos próximos meses, a gente deve conseguir ter vacinado toda a nossa população de risco, que aí inclui todas as pessoas acima de 60 anos e os profissionais de saúde até o mês de junho. Então, isso casa também com o nosso cenário para atividade, de que a partir do segundo semestre a gente deve ver aí uma normalização da atividade. Mas é claro, até lá e até que toda a população seja vacinada, o momento é de extrema cautela. Entrando agora na seara puramente econômica, a gente teve uma semana marcada pelas decisões de política monetária ao redor do mundo. A que mais chamou a atenção foi a decisão do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Eles mantiveram, como era altamente esperado no mercado, as taxas de juros, os Fed Funds, inalterados, lá entre 0% e 0,25% ao ano. Mas o que estava se esperando era um posicionamento do Fed sobre se alguma coisa mudaria no seu plano de quando ia começar a subir os juros e quando ia começar a reduzir os programas de compra de ativos. Mas nada disso aconteceu. Seguiu também inalterado, o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, e também da própria comunicação do Fed após a decisão. De acordo com o Fed, a situação americana, embora a economia esteja recuperando mais rápido do que o esperado e a vacinação também esteja progredindo e avançando melhor do que o esperado, a situação do mercado de trabalho ainda é bem preocupante e volátil, assim como é a inflação.
Então, apesar de pressões temporárias na inflação, por exemplo, que vem da alta de commodities, do descasamento entre oferta e demanda causado pela pandemia, mas que ainda vai demorar para que a inflação atinja a meta, que é 2%, e fique por um tempo nessa meta, né? De acordo com a estratégia de Average Inflation Targeting, que foi implementada pelo Fed no ano passado. Enquanto isso, o Bank of England, lá na Inglaterra, tomou uma posição super parecida e disse que não ia mexer nas taxas de juros, nem no seu programa de compra de ativos, e não estava tão preocupado com essa subida de juros futuros que é observado em países desenvolvidos. Assim como o Fed, o Bank of England acredita que isso é uma sinalização de que a economia está retomando, então é saudável e por enquanto não representa grandes riscos aí para a estabilidade financeira. Já o Banco do Japão segue bastante preocupado com a deflação, que é algo que lá no Japão se luta há muito tempo em política monetária, então ele anunciou que deve inclusive flexibilizar algumas ferramentas para conseguir combater esse movimento de deflação. Enquanto isso, o Banco Central Europeu, isso já da semana passada, ele foi numa direção diferente do Fed e do Bank of England, dizendo que ia sim acelerar o seu programa de compra de ativos porque estava bastante preocupado com os efeitos que poderiam ser resultado desse aumento, né, dos juros futuros, principalmente em títulos soberanos de países desenvolvidos. Já no campo dos indicadores, o destaque ficou para alguns indicadores de atividade que saíram dos Estados Unidos referentes a fevereiro. Então a gente teve aí dados de indústria e varejo nos Estados Unidos que vieram bem abaixo do esperado e acabam fortalecendo o argumento do Fed de que a economia ainda está bastante volátil nessa recuperação pós-pandemia. Porém, a gente tem que destacar que a atividade em fevereiro foi bastante influenciada por uma onda de frio, um inverno muito rigoroso que pegou principalmente o sul dos Estados Unidos e fez com que praticamente todo mundo ficasse em casa. Além do Covid, estava um frio tremendo. Então isso com certeza impactou negativamente os resultados aí de atividade. Mas isso deve se reverter bem rápido nos próximos meses, porque os americanos já estão com aquele cheque novo que chegou do governo de $1.400 para as famílias que recebem aí até um determinado limite por ano, mas já vai ser uma bela ajudinha. Enquanto isso, na China, os resultados do primeiro trimestre indicaram que a atividade segue de vento em popa. Tanto indústria quanto varejo registraram um crescimento muito robusto. É lógico, a base lá do ano passado estava bem deprimida, né, no auge da crise do coronavírus lá na China. Mas mesmo assim, isso indica que a economia continua crescendo forte e é bem condizente com a nossa expectativa de crescimento de 9% do PIB lá na China nesse ano. Finalmente, a última notícia do cenário internacional aqui na seara político-econômica, a gente tem, depois que esse pacote fiscal nos Estados Unidos foi finalmente aprovado e já está acontecendo, a administração Biden começou a falar de um novo pacote, um pacote que agora vai focar em infraestrutura e provavelmente na transição da economia americana para uma economia de baixo carbono. Mas da onde vai vir o dinheiro? Bom, dessa vez a administração não quer aumentar tanto a dívida, então deve contar sim com um aumento de impostos sobre a camada mais rica da população. Mas ainda não tem nenhuma definição e isso não vai ser fácil, principalmente porque os republicanos provavelmente não concordam com esse aumento de impostos, assim como alguns democratas, principalmente no Senado, que são pouco mais moderados. Enquanto isso, no Brasil, o principal destaque também ficou para uma decisão de política monetária, aqui pelo nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. O Copom decidiu elevar a taxa Selic depois de quase 6 anos só de reduções da nossa taxa básica de juros, de 2% para 2,75% ao ano. Essa decisão acabou surpreendendo os mercados, inclusive aqui a nossa expectativa, que era de um aumento de 0,5 pontos percentuais. O nosso entendimento é que o Banco Central ele tenha preferido começar mais forte esse processo gradual de normalização de política monetária, ou seja, saindo do território estimulativo e indo em direção ao território neutro, com um
passinho mais forte no início, para que ele não precise necessariamente subir muito. Então a gente mantém a nossa projeção aqui da taxa Selic em 5% até o final do ano. E também concordamos com o posicionamento do Banco Central aí de que grande parte das pressões que a gente vê na inflação hoje devem arrefecer. E o importante é que o Banco Central ancore as expectativas para o ano que vem, diante de tantas incertezas fiscais, políticas, que acabam impactando principalmente o câmbio e a percepção de risco do nosso país. Mas se você quiser saber mais detalhes, está tudo lá no nosso portal de conteúdos. Já na seara de atividade, a gente teve a divulgação de 2 indicadores. O IBCBR, que é o indicador mensal de atividade, que é medido pelo Banco Central e que ele caminha bem próximo ao PIB, apesar de ter uma metodologia diferente. E o CAGED, que mede os empregos formais, né, diferente da PNAD, que mede o informal e o formal. Mas o que o CAGED e o IBCBR, eles trouxeram para a gente referente à atividade? Eles mostraram que esse ano estava começando, né, lembrando que esses indicadores, eles mostram que já passou, então eles são referentes a janeiro. Eles mostraram que a economia estava recuperando um pouco mais forte do que a gente imaginava, do que grande parte do mercado imaginava para esse início do ano, principalmente depois do fim de diversos estímulos fiscais, não só o auxílio emergencial, mas como o benefício de emprego e renda para segurar o emprego formal e outros gastos fiscais que faziam parte aí do programa do governo para conter os impactos econômicos da crise do coronavírus. Porém, o que esses dados mostram é que, apesar de a gente estar vendo uma recuperação um pouco mais robusta do que o esperado em janeiro, eles mostram uma olhadinha no retrovisor, porque a situação, infelizmente, mudou bastante de janeiro para cá, principalmente a partir do recrudescimento da pandemia da Covid-19. Então, como eu contei no começo desse vídeo, a gente está vendo diversas medidas de restrição de mobilidade que certamente vão impactar a atividade. Então, o que a gente espera é que, apesar desse primeiro trimestre que se encerra em março, poder trazer números até positivos para a atividade, para a recuperação do mercado de trabalho, o segundo trimestre vai ser bem complicado, porque ele vai aí refletir bastante dessas medidas de isolamento e também bastante gente voltando para a força de trabalho quando, né, essas medidas de isolamento elas começarem a arrefecer e o desemprego vai continuar sofrendo, né, assim como um pouco da atividade aí no segundo trimestre desse ano. A partir do segundo semestre, a gente imagina que a atividade comece a retomar e aí o desemprego comece a retomar também um pouquinho depois. A gente sempre tem que lembrar que o desemprego ele responde depois da atividade, principalmente com as pessoas voltando a procurar emprego, e que ele só comece aí a ceder e atinja o nível pré-pandemia no ano que vem. Entrando no cenário político-econômico, essa semana foi marcada também por decisões e medidas importantes. A primeira delas foi a edição da medida provisória que estabelece as regras para a nova rodada de auxílio emergencial. Então ele será agora de duração de 4 meses, que podem ser estendidos a depender de como estiver a situação da Covid-19 no Brasil e da disponibilidade de recursos financeiros. Por hora, ele vai ser no valor de R$ 250 em média, podendo ser 150 para uma pessoa só ou atingir 375 quando se fala aí de famílias, né, chefiadas por mães solteiras. Com a aprovação e edição dessa medida provisória, o governo agora foca em tentar trazer outras medidas de volta, né? Estender, por exemplo, o benefício de manutenção de emprego e renda, que foi aquele que segurou bastante o emprego formal, mas ainda se discute de onde será tirado o financiamento e nada foi definido. Enquanto isso, no Congresso, o governo teve 2 vitórias bem importantes essa semana. Uma delas foi a manutenção dos vetos presidenciais na nova lei de saneamento básico. Esses vetos eram defendidos pelo Ministério da Economia. E a outra foi a aprovação da lei do gás. Ambas novas legislações têm o objetivo de trazer maior competitividade para o setor, tentando aumentar a produtividade do setor e tentando fornecer um serviço melhor ali para o cliente final, aumentando a possibilidade de outras empresas participarem da prestação desses serviços.
Um outro anúncio importante, né, que a gente vê como positivo, que foi dado essa semana, foi a redução linear de 10% no imposto de importação sobre máquinas e equipamentos e bens de tecnologia. Mas como nem tudo são rosas, no final da semana teve uma notícia que causou um pouco de aumento de incerteza no cenário político, que foi a saída do presidente do Banco do Brasil, o André Brandão. Essa saída, apesar de ela ser esperada, né, já há algumas semanas, ela aumenta a incerteza sobre a interferência política em estatais, principalmente diante do posicionamento do Planalto, né, diferente do então presidente sobre algumas questões envolvendo o Banco do Brasil, como o fechamento de algumas agências e também o plano de redução de funcionários ali na instituição. Então, por essa semana bem agitada, é só. O que a gente deve esperar para a semana que se inicia? A gente deve esperar no cenário internacional a continuidade de toda essa discussão sobre juros futuros, juros longos e para onde vai a inflação e a política monetária. Mas além disso, a gente vai ter a divulgação de indicadores de atividade, né, os PMIs. Além disso, vai ter discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, e também decisão de política monetária lá na China, que ficou faltando. Enquanto isso, aqui no Brasil, na seara dos indicadores, a gente vai ter a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de março, então dado importante de inflação, além de dados de arrecadação federal e também a divulgação da ata do Copom, mais detalhes sobre a decisão de política monetária e do relatório trimestral de inflação do Banco Central. É isso, gente. Por hoje é só. E eu vejo vocês em mais um Economia em Destaque na semana que vem.